O primeiro texto que nós estaremos lendo, irmãos, está no livro dos Salmos. Quero convidar os irmãos para abrirem comigo a palavra de Deus no Salmo de número 116. O som está top aqui, tá bom? Tá muito bom, tá chegando bem para os irmãos aí? Então tá bom. Salmo de número 116, versículo de número 8. Salmo de número 116, versículo de número 8. Olha a expressão que o salmista usa aqui, irmãos, para falar deste tema, não é? Poderíamos usar o tema hoje, o grande livramento de Deus, porque Deus ainda é o Deus que livra. Você pode dizer amém por isso? Então olha o que o salmista ressalta aqui, ele diz assim: pois tu livrastes. Então ele está se direcionando a Deus, e ele está dizendo em sua oração: Senhor, tu livraste. O que foi que Deus livrou aqui? Ele mesmo diz: o Senhor livrou primeiro a minha alma da morte. Depois, o que é que Deus livrou? Ele diz: o Senhor livrou os meus olhos das lágrimas. E por último, o que o Senhor livrou? O Senhor livrou os meus pés da queda. Amém? Olha que bênção. O grande livramento de Deus para nós se dá em 3 esferas da nossa vida. Primeiro, o livramento da alma. O salmista diz: o Senhor livrou a minha alma da morte. Então, qual o primeiro grande livramento que Deus deu e dá a todos os seus servos? Qual o primeiro grande livramento? A Bíblia diz que Ele livrou a nossa alma da morte. E aqui, irmãos, o salmista bem provavelmente fala não somente da morte física. É óbvio, né? Que ele vai além da morte física, da morte terrena, que é essa, irmão. Essa é uma certeza que vai vir sobre cada um de nós um dia, não é? A certeza de que a nossa senha será chamada, e que não seja já, não é verdade, irmã? Que não seja já. Mas não só desse livramento da morte que o salmista está referindo-se, ele está referindo-se ao livramento que vai muito mais além do que a morte física, que é a morte eterna. Isso é uma grande bênção. Quando o Senhor Jesus enviou os discípulos para evangelizarem de 2 em 2, e eles foram. E nesse processo de evangelismo, eles operaram, diz a Bíblia, grandes sinais e maravilhas, não é? Curaram leprosos, limparam os leprosos, curaram os enfermos, libertaram pessoas. Eles voltaram por conta disso cheios de alegria, diz a Bíblia, não é? Está lá em Lucas. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram, se aproximaram-se de Jesus, Jesus vê que eles estão alegres, e não tem problema estar alegre, mas Jesus disse assim para eles: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está arrolado, está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. Então, do que é que Deus tem livrado o seu povo? Deus tem livrado o seu povo da condenação eterna, da morte eterna, da perdição eterna. Nós cremos na Bíblia, portanto, nós cremos na morte eterna, nós cremos no inferno, na separação que o homem que morre sem Deus terá dele. E aqui nós poderíamos falar sobre o inferno e usar isso em vários aspectos de sofrimento. Lucas 16 fala
que o rico sofreu ali grande tormento, mas irmãos, cá entre nós, cá entre nós, cá entre nós, a maior dificuldade do inferno não vai ser só os tormentos que ele ali oferece, mas a maior dificuldade do inferno é a separação eterna de Deus. Imaginem, viver eternamente longe de Deus. Viver eternamente, é inconcebível isso, né, irmãos? Não dá nem para imaginar. Viver eternamente ausente da presença de Deus. Então o inferno, entre muitas coisas, ele é a ausência eterna de Deus, da gloriosa bondade de Deus, do amor infinito de Deus. Graças ao Senhor nosso Deus, que a Bíblia diz que Deus nos livrou da morte eterna. E nós já temos, escute bem, irmãos, nós não teremos, nós já temos a salvação. Nós não teremos o nosso nome escrito no livro da vida, nós já temos o nosso livro, o nosso nome escrito no livro da vida. Nós não alcançaremos a salvação, nós já alcançamos a salvação, por intermédio de Jesus. Então a salvação de Deus na nossa vida já é uma realidade. É por isso que o salmista ora assim: eu te agradeço, porque o Senhor livrou a minha alma da morte. Ou seja, o grande livramento de Deus para o seu povo, e ele está bem classificado aqui, é lá no topo da pirâmide, né? É primeiríssimo lugar. Graças nós damos a Deus, porque Ele livrou a nossa alma da morte eterna. Então aqui o primeiro grande livramento é o livramento espiritual. Hoje nós temos paz com Deus, vida em Cristo, e cabe a nós, os santos, perseverarmos, lutarmos cada dia mais, para que o processo de santificação seja sempre uma realidade em nossa vida, e assim, irmãos, nós podemos agradecer a Deus que Ele, por seu Santo Filho, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Por isso que nós devemos nos alegrar. E repito, Jesus diz isso: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Quem recebeu aqui esse grande livramento da parte de Deus? Oh, que bênção, que maravilha. Não merecíamos, mas recebemos, não é? Nós estávamos longe, mas hoje nós estamos reconciliados com o Filho do seu amor. Então o primeiro livramento é esse: livrou a minha alma da morte. Mas ele não só dá livramento espiritual, mas o salmista também fala de um outro livramento aqui. Ele fala de um livramento emocional. Ele diz: o Senhor livrou os meus olhos das lágrimas. Ou seja, Ele não só cura, Ele não só curou, Ele não só trabalha, Ele não só trabalhou no aspecto da nossa salvação, mas Deus também nos livra dioturnamente das nossas feridas emocionais, dos nossos traumas emocionais. O Senhor também, além de cuidar, e cuidar muito bem da nossa vida espiritual, o Senhor também cuida das nossas emoções. Amém, irmãos? Ele é psicólogo por excelência. Então aí, tratar da nossa alma, a Bíblia é recheada de textos. Por exemplo, Ele promete não nos deixar sozinhos. Qual que é a grande tragédia emocional? É se sentir só, não é? Por quê? Porque o ser humano foi feito para viver em convívio. Nós não somos feitos para vivermos sós. A solidão
é uma coisa que machuca, que fere. Olha como Deus trabalha a nossa vida emocional. Ele mesmo disse: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele trabalha a nossa vida emocional, Ele garante a presença dEle conosco. Ou seja, nós nunca estaremos sozinhos. Podemos estar sozinhos de uma série de coisas, mas a presença de Deus, não. Ele sempre promete. É ou não é, irmãos? Quantas promessas na Bíblia nós temos de Deus prometendo consolo sobre o seu povo, Deus prometendo ajuda para os seus filhos. Então Ele livra, sim, Ele livrou a nossa alma da perdição eterna, mas Ele também livra os nossos olhos das lágrimas. Aqui, não é que nós não vamos chorar, nós não vamos derramar lágrimas. O que Ele está querendo dizer aqui é que nós não vamos viver assim. Há uma promessa que nós não iremos viver sempre chorando. Mesmo porque a Bíblia diz que aquele que anda levando a semente, andando e chorando, não é? Salmo de número 126, certamente voltará trazendo consigo o quê? Seus molhos. Ou seja, a vida não é uma constante tragédia. Tem momentos de dificuldade, de luta. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, muitas são as aflições do justo. Mas a nossa vida não é uma constante assim. Não. Salmo de número 30, versos de número 5, diz que o choro dura uma noite toda, ele pode até durar uma noite inteira. Mas o Senhor promete o quê? A alegria vem pelo amanhecer. Então nós temos muitas promessas de que o Senhor cuida da nossa vida emocional. Ele mesmo disse, não é? 1 de Pedro 5 e 8, ele diz: lançando sobre mim toda a vossa ansiedade. Olha como Deus cuida do nosso emocional. Olha como Deus cuida da nossa vida emocional. Lançando sobre mim toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele se preocupa, irmãos. Ele toma muitos versículos. Lembra lá que Ele diz para os discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Ele dá o exemplo do pássaro, que não trabalha, que não fia, mas tem ali a sua provisão. Ele dá exemplo do lírio dos vales, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como o lírio dos vales. Ele promete cuidado sobre nós. Tem uma passagem que eu gosto muito, que ele diz assim: vocês sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Aí ele diz assim: quanto mais o vosso Pai Celestial. Ou seja, irmãos, tem um cuidado de Deus sobre nós. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, do outro lado, como você está se sentindo, quem vai ouvir essa mensagem depois, não sei como está a sua vida, mas saiba de uma coisa: nós servimos um Deus que livra os nossos olhos das lágrimas, cuida da nossa emoção, cuida da nossa vida sentimental, Ele cuida disso, da nossa vida emocional, amém? Então, Ele livra a nossa alma, Ele livra a livramento espiritual, livramento emocional, mas o salmista também continua dizendo aqui um outro livramento muito específico, e ele diz assim: Ele livra os meus pés da queda. Olha só, livramento espiritual, livramento emocional e livramento moral. Olha a preocupação de Deus conosco. Ele livra os nossos passos da queda. Certo, irmãos? Mas aí, pastor,
a Bíblia não diz que o homem pode cair até 7 vezes? Sim, diz. O homem pode tropeçar, o homem pode cair. Mas o que a Bíblia está dizendo é que ele não vai ficar prostrado. Ele não vai ficar naquele estado de miséria. Ele pode até errar, sim, pode. Ele pode até tropeçar, sim, pode. Ele pode até falhar, sim. Como seres humanos, é possível que isso aconteça na nossa vida. Mas irmão, irmã, Deus cuida os nossos passos. Deus livra os nossos pés da queda. Ele cuida da nossa vida moral. Ou seja, Ele nos justifica. Ele nos levanta caso a gente caia. Ele nos perdoa caso a gente peque. Está escrito, não é? Filhinhos. 1 de João. Filhinhos, escrevo para que não pecais. Ou seja, Deus não quer que ninguém peque, Ele quer nos livrar do pecado. Na verdade, o poder do Evangelho quebra a força do pecado das nossas vidas. Ele não quer que a gente viva uma vida de pecado, de engano. Não, muito pelo contrário. Mas Ele diz assim: se porventura pecais, não é? Escrevo para que não pecais, mas se pecais, então Ele apresenta o remédio. Ele apresenta a solução, aquele que livra os nossos passos, os nossos pés, Ele livra da queda. Aquela queda, sabe, que a gente, pronto, agora acabou. Deus nos livra disso, irmãos. Deus pega na nossa mão. Se caso algum erro de percurso na nossa vida, Ele é poderoso para nos restaurar. Sim, a Bíblia diz, não é? Eu gosto muito daquele texto de Jó que está escrito assim: há esperança para a árvore cortada. Ou seja, alguém, quem sabe, um dia olhou para mim, para você, e disse: acabou, não tem mais jeito. Mas a Bíblia vai continuar dizendo: ao cheiro das águas ela brotará. Ou seja, Ele é poderoso para restaurar completamente. Ele é poderoso para perdoar a nossa vida definitivamente. Certo, irmãos? Olha que bênção, olha o Deus que nós servimos. Davi pecou, mas ele não ficou prostrado. Deus restaurou a vida do rei Davi. Oh, que bênção servir este Deus. Ele trabalhou de novo. Oh, aleluia. E só Deus para fazer isso. Só Deus para recuperar alguém. Só Deus para reverter o quadro espiritual da vida de alguém. Só Deus para dar uma nova chance. E Ele dá 1, 2, 3, quantas forem possíveis. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, isso fica para trás, os traumas, os erros, as falhas que todos nós cometemos. Ninguém fica impune a isso. Todo mundo, em algum momento, falha, erra, mas Deus vem, e a Bíblia diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou. Aleluia! Ou seja, ele vem com força mesmo, com a gloriosa presença, e Ele levanta, Ele restaura, Ele trabalha, Ele esquece, Ele apaga, Ele livra. Porque cá entre nós, irmãos, o mais difícil não é Deus nos perdoar, o mais difícil é a gente se perdoar.
Por vezes somos nós quem não nos perdoamos. Deus já nos perdoou. E nós ficamos com aquela culpa, com aquela acusação, com aquele sentimento que é maligno. Ele quer atrasar nossa vida, nosso passo, nossa caminhada de fé. Então ele fica ali, trabalhando. Mas se Deus perdoou, por que é que você não vai se perdoar? Se Deus te restaurou, quem intentará, diz a Bíblia, acusação contra os escolhidos de Deus? Se não é Deus que o justifica, diz Paulo, portanto, nenhuma condenação há. Houve arrependimento? Então tem restauração. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! E é isso, é seguir em frente, é tocar o barco. Por quê? Porque Ele tem livrado os nossos passos da queda. É Ele, irmão, não foi por força nossa que nós não ficamos prostrados lá no pecado. Não é nossa força que nós não ficamos ali esvainecido no erro. Não, não foi nós. Foi a misericórdia de Deus a mim e na tua vida. Deus foi bom para conosco. Ele disse: saia daqui, Satanás, aparta-te, porque eu vou restaurar o meu servo, eu vou levantar a minha filha, eu vou guardar o meu servo, eu vou guardar a minha serva. Você não vai tocar nele, eu tenho um propósito, eu tenho um plano. Eu já livrei a alma dele da morte, eu já livrei a vida dele do choro, das lágrimas que não passam. Agora eu vou cuidar da vida moral, eu vou livrar os passos dele da queda. Aí Deus nos levanta, nos restaura, a restauração completa, e nós podemos então prosseguir caminhando na presença de Deus. Amém? Ele livra nossa alma da morte. Ele livra os nossos olhos das lágrimas, queda moral. Ele livra os nossos pés da queda. Amém? Eu gosto muito, irmãos, daquela passagem, segundo Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, para finalizarmos e voltarmos para os nossos lares com essa palavra no nosso coração, que Deus é o Deus de livramento, e que Ele livra a nossa alma, Ele livra os nossos olhos da lágrima, Ele livra os nossos pés da queda. Aquela passagem que o rei da Síria tinha armado uma emboscada contra o povo de Israel, e o profeta era o profeta Eliseu. Ah, que coisa linda, irmãos. Deus foi lá no ouvido do profeta e cochichou para ele e disse: meu servo, em tal lugar estão armando uma emboscada contra o meu povo. E o profeta Eliseu então mandou notícias ao rei de Israel que não passasse naquele determinado lugar. Ninguém sabia, mas o Deus que livra sabia. Ninguém conhecia a estratégia do rei, mas Deus conhecia. E o rei ouviu a instrução e não foi. E os assírios ficaram lá esperando. E o rei inclusive ficou furioso, porque disse: tem algum dedo duro aqui, tem algum cagueta no nosso meio. Alguém foi e disse para ele. Não, alguém depois de um certo tempo se levantou e disse: rei, não foi ninguém, meu irmão. Não foi ninguém. Sabe o que é isso aí? Eles têm um profeta lá com eles. E Deus fala com aquele homem, com certeza foi Deus que revelou. E o rei ficou furioso. Quem é esse profeta Eliseu, não é? Então ele montou uma cavalaria e foi até o vale de Dotã, armou um cerco, e se levanta Geazi pela manhã e vê aquele cerco do exército sobre eles. Volta ao profeta Eliseu e disse: olha,
Deus livrou o povo de Israel, agora a gente não tem como livrar não. Por que a gente foi abrir a boca? Não era preferível o povo lá do que a gente aqui. E agora? E então aquela passagem célebre, né, maravilhosa, onde o rei falou, o profeta Eliseu falou para o moço Geazi: dobra o joelho, porque eu vou orar por você, e Deus vai abrir os seus olhos. E ele orou: Deus, abra os olhos do moço. É assim, irmãos, tem hora que os nossos olhos precisam ser abertos, não é? Quem sabe essa noite Deus está abrindo ainda mais a nossa visão espiritual. E Deus então abriu a visão daquele moço, e quando ele levantou-se, agora ele não via só o cerco do inimigo, mas ele viu o exército de Deus cercando o exército do inimigo. E ele disse: eu vejo cavalos e carros de fogo. Olha que coisa linda, hein? Por quê? Porque Deus é o Deus que livra. Ele é o Deus que livra. E Ele livra, e Ele livrou, irmãos, a nossa alma da morte. Ele livra, e Ele livrou os nossos olhos das lágrimas. Ele livra, e Ele livrou os nossos pés da queda. Toda honra e toda glória seja dada ao Deus que livra, o Deus do livramento, e Ele livrou a nossa alma, amém? Vamos orar em agradecimento. Coloque sobre os seus pés, irmãos que foram libertos, livres. Oh, que bênção, não é? Livramento espiritual, livramento emocional, livramento moral. Querido Deus, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor tem nos livrado, Pai, livrado a nossa vida espiritual da perdição eterna, livrado os nossos olhos da lágrima, livrado a nossa vida emocional, livrado os nossos pés da queda, nossa vida moral, o Senhor tem guardado. E tantos outros livramentos que o Senhor nos tem dado, livramentos esses que a gente nem vê, nem sabe. E nós pedimos: Senhor, continue nos livrando, que os livramentos do Senhor estejam sobre a nossa vida. Pai querido, que nesta noite haja livramento. Nós pedimos que haja livramento sobre a vida e sobre a família de cada irmão e de cada irmã aqui representado. Nós pedimos que haja livramento, Senhor, sobre a vida do teu povo e dos teus filhos na face da terra. O Senhor é o Deus que livra. Livra, Senhor, livra esta nação, livra os povos, livra, Senhor, livra o teu povo, Senhor, livra os teus filhos, haja livramento sobre a nossa vida. Ó Senhor Deus e Pai, que os livramentos celestiais estejam sobre nós. Glorifica o teu nome, Pai, cada dia mais na nossa vida. Você pode orar, irmão, você pode orar, irmã. Estenda as suas mãos para os céus, ore por livramentos. Quem sabe nesta noite Deus esteja nos livrando até de alguma coisa que a gente nem imagina. Livra, Senhor, livra. O Senhor é o Deus que livra, o Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que livrou o povo de Israel dos assírios. O Senhor é o Deus que livrou Eliseu do exército em Dotã. Ó Senhor, envia os teus anjos ao nosso redor. Envia, Senhor, envia os teus mensageiros para trabalhar por nós. Haja livramento nesta noite. Eu quero ministrar livramento sobre a casa, sobre a família dos teus servos e das tuas servas, para a glória, para a honra, para louvor do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, nosso Deus.